Fala aí, pessoal, beleza? Mais um dia aqui. Hoje é o 20º dia desse ano, o 20º dia também do nosso desafio de leitura bíblica em 2023. Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja conseguindo aí perseverar. Se não, não tem problema. Se você faltou algum dia ou outro, volta aí nessa playlist, né? Assiste de novo aí e acompanha essa leitura conosco, tá? Esse não é um estudo bíblico, mas a gente sempre lê e comenta alguma coisa que a gente acha pertinente aqui, beleza? E hoje é o dia 20 de 365 dias, onde a gente vai ler a Bíblia de capa a capa, tá bom? Tamo junto, vamos lá, abre sua Bíblia, estou usando a versão NVI, se você quiser acompanhar na mesma versão, ok? Em Êxodo capítulo 5, hoje nós vamos ler do capítulo 5 ao capítulo 7, beleza? Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos fazer sacrifício ao Senhor. Ou seja, Faraó, né, exigiu a mesma entrega de trabalho, porém sem facilitar a vida do povo hebreu, sem entregar as palhas. Eles tinham que recolher as palhas e eles mesmos fazerem também os tijolos. Eles fabricavam tijolos ali, né, que iam ser usados na construção das cidades de Faraó. Olha só, versículo 9, Gênesis Êxodo 5:9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e capatazes foram dizer ao povo: assim diz Faraó: já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? O povo foi lá reclamar, né? Os líderes ali de Israel foram reclamar com o Faraó: por que o senhor está tratando a gente assim? Versículo 16: não se fornece a nós, os teus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu Faraó, versículo 17: preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão e estavam à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Começou aí, né, a primeira de uma série aí de afrontas e reclamações do povo de Israel. O Senhor os examine e os julgue. Vocês atrairão o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu
de modo algum libertaste o teu povo. Então Moisés teve promessas ali que o povo deixaria, mas o Senhor já havia orientado e informado a Moisés que haveria resistência, mas Moisés, na hora da pressão, vai lá perguntar para o Senhor, por quê? Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor está maltratando o seu povo dessa forma? E Êxodo capítulo 6 diz, então o Senhor disse a Moisés, então o Senhor responde pacientemente, Deus é muito longânimo, ele diz para Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará desse país. Ou seja, vocês não só vão ser liberados, vocês vão ser convidados a se retirar desse país. Versículo 2, Gênesis 6, versículo 2. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Eu lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Deus estava lembrando ali o povo que ele era o mesmo Deus, né? Embora ele se apareceu com um nome novo aqui, que é o nome Yahvé, ou YHWH, como eu falei no último vídeo, ele era o mesmo Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, e que também tiraria aquele povo e os conduziria rumo à aliança que ele tinha, às promessas que ele tinha. Versículo 7, Êxodo 6, versículo 7. Eu os farei, meu povo seria o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me fará ouvir faraó? Ou seja, nem meu povo está me ouvindo, quanto mais faraó. Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias dos israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Esses são os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jamuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estes são os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, ou Arão, não sei, cada um fala de um jeito, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede. Curioso, né? Ele casou com a sua própria tia. E aí aqui vai contar, aqui está contando então a ordem aí, a cronologia, a genealogia de como se deu o nascimento de Arão, Moisés, enfim. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, ele deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, dois nomes bem famosinhos mais para frente, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, a gente vê mais para frente que eles morrem diante do Senhor lá em Levítico, porque ofereceram fogo estranho, né? Depois Eleazar e Itamar assumem o sacerdócio,
Versículo 24 diz: Os filhos de Corá foram assistir Eucanã e Abiasaf. Desculpa. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel e lhe deu à luz a Finéias. Estes são os chefes das famílias levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó rei do Egito a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga a faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como a faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? Olha aí, você que às vezes é tímido, não consegue falar em público, você vê Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, tinha muita dificuldade para falar. A gente não sabe qual é essa dificuldade, a gente não sabe se tinha um problema de gagueira, igual alguns falam, ou se era meramente ali um problema mesmo de dicção ou até mesmo timidez, né? Vamos lá para Êxodo, capítulo 7. Então, se Deus usa Moisés, ele com certeza pode usar você também, não importa se você tenha dificuldade de se comunicar. Né? O Senhor é o Deus que cria a boca do mudo, né? Daquele que fala, como ele diz no capítulo 4 ali. Então, isso é poderoso meditar nisso, né? Êxodo capítulo 7 diz assim, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo que lhe ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de faraó resistir, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Ou seja, eu vou fazer milagres, vou fazer sinais, vou fazer prodígios, porém, mesmo assim, faraó não vai ouvir vocês, e eu estou no meio disso. Eu vou endurecer o coração dele. Né? O Senhor está falando aqui. Então porei a minha mão, versículo 4, então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. Quando foram falar com o faraó, disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante de faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e dos seus conselheiros, e ela se transformou mesmo em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Olha só. Então, eles repetiram o sinal de Moisés. Então, a gente vê que, sim, o diabo, né, seus demônios, eles têm um certo tipo de poder também, né, de fazer coisas mirabolantes, coisas extraordinárias. A gente vê aí que as varas deles também se tornaram serpentes, assim como Deus fez a vara de Arão se tornar em serpente. Por isso que nem todo milagre, né, provém de Deus. A gente tem que estar esperto com isso. Versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Que coisa interessante, né? Então, todos eles conseguiram repetir o milagre, né, o sinal, aliás, foi um milagre, mas foi um sinal, um prodígio ali, mas a vara de Arão engoliu as varas dos outros, né, as outras serpentes. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu.
Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se tornarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios de água, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Uau! Versículo 20. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença de Faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio se transformou-se em sangue. Daqui para frente a gente vai começar a ver as pragas do Egito, como a gente chama. Mas cada praga dessa é Deus zombando de um deus egípcio. Eles acreditavam que o Nilo era dádiva, aliás, o Egito era uma dádiva do Nilo, tem essa frase antiga. E, enfim, por trás do Nilo tinha um deus lá deles que abençoava, né, a plantio, a colheita e tal. Então, a gente vai ver também a praga das rãs, por exemplo, que é a próxima, tinha um deus, né, que ele tinha um formato de rã. Então, todas as pragas é Deus zombando de um deus, né? De um deus falso do Egito. E começa agora nessa praga aqui do Nilo, que era a coisa, assim, era realmente a coisa mais importante do Egito, né? É o que irrigava aquela terra seca do Egito. É o que eles dependiam da irrigação do Nilo para fazer plantio, colheita, lavoura, enfim. Versículo 21. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu. Ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha ordenado. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não se podia beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então essa é a primeira praga, né, que a gente chama de praga do Egito. As águas são transformadas em sangue. E você viu aí que o pessoal ali, os feiticeiros de Faraó conseguiram reproduzir também esse milagre. Eles conseguem imitar alguns milagres, porém chega a certo ponto que eles não conseguem mais. A gente vai ver isso aí amanhã, no caso, na nossa próxima leitura do dia 21. E, enfim, está sendo muito massa estar com vocês, está sendo uma bênção estar com vocês aí nessa trajetória, estar compartilhando um pouquinho enfim, do que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Então, fica firme aí com a gente. Amanhã é o dia 21, continua firme aí no propósito, tá bom? Assista o próximo vídeo. Todos os dias a gente vai ter vídeo aqui, tá bom? Entre pro nosso grupo do WhatsApp também, se você quiser. Vou deixar aí no link aí. Vou deixar o link na descrição, perdão. E também, enfim, me siga aí no Instagram e vamos estar junto, beleza? Deus abençoe vocês. Até amanhã e valeu!